Numa ótica do centro de Santa Maria, um homem explicava aos representantes que a mulher dele estava ali só para limpar a armação e que, grau de velho, a loja mandava embora, porque não pagava nem a lente. Mas quem saiu daquele balcão sem os óculos que veio buscar foi saindo com um endereço anotado num pedaço de papel. E o endereço era o da mesa da sala dela. Havia 4 tipos de gente que não saíam de óculos novos da ótica Otávio, e o dono recitou os 4 em voz alta, com o dedo no ar, para o representante que abria a pasta de amostras no balcão. Grau alto ele mandava embora, armação velha nem pegava na mão. Quem pedia para pagar em 5 vezes ouvia que ali não era loja de móvel. E quem morava do outro lado da linha do trem era, na palavra dele, serviço de posto. 3 passos adiante, a vendedora empurrava uma receita de volta pela pedra de vidro. O homem não pegou o papel. Disse que tinha vindo de ônibus, que era o 3º lugar em que tentava e que era só botar a lente na armação dele. E pôs a armação na pedra. Acetato marrom, uma das hastes presa com arame de encadernação, torcido com capricho por quem sabia torcer arame. A vendedora olhou para o dono. O dono nem olhou para o freguês. Balançou a cabeça de leve, sem parar de falar. Foi aí que Susana falou, de dentro da bancada. Disse que dava para fazer, medir o aro em 3 pontos, pedir a lente com o bisel menor e esquentar o acetato devagar na hora de encaixar, que ela resolvia em 40 minutos. A loja inteira ouviu, e o marido dela riu antes de responder. Ela limpa a armação. Quem entende de ótica aqui sou eu. Grau de velho a gente manda embora, porque isso não paga nem a lente. O representante riu meio segundo depois, do jeito que se ri de piada de patrão. Susana não respondeu e voltou a apertar o parafuso que estava apertando. O homem saiu de mãos vazias e a receita ficou na pedra de vidro, do lado do pano de limpar lente. Susana esperou o representante virar as costas, dobrou aquele papel em 4 e guardou no bolso. Se você já ouviu alguém dizer na sua frente que o seu serviço é o resto do serviço dos outros, fica comigo até o fim. O que essa mulher fez não foi provar talento nenhum. Ela começou a contar, um por um, os fregueses que aquela loja empurrava para a rua. E antes de tudo, se inscreve no canal. Agora, vamos ao começo. Quem ensinou Susana a montar lente usava uma lupa presa na testa e não achava que estivesse ensinando nada demais. Era 1991, ela tinha 21 anos e atendia no balcão da ótica da rua do acampamento. Numa tarde de movimento, ele chamou ela para o fundo, empurrou o banco com o pé e avisou que ia mostrar uma vez só, porque tinha 3 pares atrasados. Pegou a receita e leu em voz alta, número por número, o grau de cada olho, o cilindro, o eixo em que o cilindro tem que ficar deitado. Aí parou e perguntou o que ela achava que acontecia se o eixo entrasse 10 graus fora do lugar. Ela disse que não sabia. Ele disse que a dona daquela receita ia embora contente, voltaria em 3 dias com dor de cabeça, e que o prejuízo era da loja e a fama era dele. Depois mediu a distância entre as 2 pupilas com a régua, mediu a altura em que o centro da lente tinha que parar dentro do aro e mandou ela anotar num papel. Escolheu o material, marcou o corte, fez o bisel, encaixou, apertou e esquentou o acetato para abrir a haste. Levou 11 minutos e falou o tempo inteiro, sem levantar os olhos. No fim, entregou o par na mão dela para conferir e resumiu o ofício numa frase: que aquilo era paciência e mão firme, e que quem tinha pressa fazia mal feito. Tem regra, tem medida, tem erro que custa caro. Segredo é que não tem. Ele levou 3 meses ensinando Susana na bancada, entre um freguês e outro, e no 4º mês passou a deixar a chave da gaveta com ela. Ela tinha entrado naquela ótica em 1988, aos 18 anos, para atender no balcão. Ficou na bancada porque descobriu que gostava mais do fundo da loja do que da frente.
Em 1994, quando o montador começou a faltar por causa da coluna, era ela quem montava tudo que saía daquela porta. Otávio apareceu em 1995 com 2 malas de amostra e a conversa afiada de quem passa o mês inteiro entrando em loja dos outros. Representante de uma distribuidora de armações de Porto Alegre, rodava toda a região central do estado de carro. Ele falava com ela e não com o dono, e isso naquela época era raro. Perguntava o que vendia, o que encalhava, o que quebrava na 3ª semana. Anotava. Voltava no mês seguinte com o que ela tinha pedido. Casaram em novembro de 1996. Em 2003, os dois juntaram o que tinham, pegaram um empréstimo no banco e abriram a própria loja, numa esquina do centro, a 2 quadras da praça. Ele mandou pintar o letreiro com os 2 nomes. O pintor cobrava por letra, fez a conta na frente deles e o preço subiu quase o dobro. Otávio achou um absurdo, mandou tirar o nome dela e disse, rindo, que ela ia ganhar o letreiro de aniversário no ano seguinte. Suzana riu junto. Naquele ano, aquilo ainda era piada entre os dois. E era mesmo. Os anos bons duraram bastante, e nada do que veio depois aconteceu de uma vez. Até uns 2015, quando um representante novo chegava querendo empurrar coleção, era o próprio Otávio quem apontava para os fundos e dizia que a mão daquela loja estava ali atrás, e que se ela reprovasse a dobradiça, ele não comprava nem por preço de banana. Ele tinha orgulho disso. Contava para os outros lojistas que a mulher dele montava melhor que laboratório. Um episódio de 2011 resume bem o que aqueles anos foram. Era dezembro, e em dezembro a loja mandava montar fora, num laboratório grande de Porto Alegre, porque sozinha ela não vencia o movimento do Natal. Uma freguesa voltou com o par que tinha comprado ali 2 semanas antes, dizendo que a vista embaralhava e que ela estava com dor de cabeça todo fim de tarde. A vendedora conferiu a receita e disse que estava tudo certo. Otávio conferiu de novo e disse a mesma coisa. E estava certo mesmo, o grau era exatamente o da receita. Suzana pediu licença, levou o par para a bancada e pôs no lençômetro. O grau estava certo, e o problema não era o grau. A montagem tinha sido feita com o centro da lente 2 milímetros acima do lugar, porque quem montou usou a altura padrão do gabarito e não a altura daquela mulher, que era baixa e usava a armação escorregada no nariz. Ela refez em 40 minutos, com a freguesa esperando na cadeira. Otávio contou essa história por anos. Contou para representante, para lojista, para o contador e para a família inteira numa ceia de Natal, sempre rindo, sempre orgulhoso, dizendo que a mulher dele achava em 2 minutos o que laboratório grande não achava em 2 semanas. A mesma competência, a mesma mulher, a mesma mão. Em 2011, aquilo era elogio. O montador da lupa morreu em 2015, de coisa do coração, e Suzana fechou a loja meio-dia para ir ao velório. A virada veio de uma máquina. Em 2019, Otávio comprou uma lapidadora automática, financiada em 36 vezes, com uma prestação que era quase o aluguel do ponto. A máquina era boa. Lia o gabarito do aro, cortava a lente sozinha e devolvia o par pronto em 12 minutos, um atrás do outro, o dia inteiro. Só que a máquina gostava de aro inteiro, de armação nova e de lente comum. Aro de acetato ressecado ela trincava. Armação velha, sem gabarito no sistema, exigia molde feito na mão. Lente de grau alto, daquelas de índice mais fino, custava 3 vezes mais e quebrava na lapidação com uma facilidade que dava dor de barriga. Um par comum na máquina, 12 minutos e lucro limpo. Um par de grau alto numa armação de 12 anos, 45 minutos de gente qualificada, risco de quebrar lente cara e um freguês que ia voltar 2 ou 3 vezes para ajustar.
Foi assim que a margem virou regra e demorou uns 2 anos para a regra virar desprezo. Entre 2021 e 2024, as 4 recusas ficaram prontas, com nome e sobrenome, e passaram a ser recitadas para todo representante que entrava. Grau alto não compensa. Armação velha não se aproveita. Quem paga em 5 vezes não é cliente, é problema. E gente de fora do centro é serviço de posto. A parte incômoda disso, Suzana levaria mais de 1 ano para entender direito. Do ponto de vista dele, a conta estava certa. Cada par recusado era isoladamente um mau negócio. Ele não estava errado sobre o par. Ele estava errado sobre a quantidade, porque ninguém contava essas pessoas. Não havia caderno nem lista, e não havia motivo para haver. Quem sai de uma loja sem comprar não deixa rastro nenhum. Sai pela porta, atravessa a rua e vira problema de outro. Todo dia, em toda a ótica daquele centro, gente saía assim, e a cidade inteira tinha combinado de chamar aquilo de nada. Levou 22 anos naquela loja e uma quinta-feira de março de 2025 para alguém, finalmente, começar a anotar. O caderno custou R$ 4,70 numa papelaria da Rua do Acampamento, e foi a única coisa que Suzana comprou naquela terça-feira. O que ela tinha feito de manhã não custou nada, e era justamente o que não tinha mais como desfazer. Entre a quinta-feira da humilhação e aquela terça, couberam uma sexta e um fim de semana. E não coube muito mais que isso. Na sexta-feira à noite, na cozinha, ela tentou uma vez. Falou baixo, sem acusar, do jeito de quem está pedindo uma coisa pequena. Disse que na frente do representante tinha sido feio e que era só ele dizer, uma vez que fosse, que quem montava ali era ela. Otávio largou o garfo e perguntou o que exatamente ela queria que ele dissesse, que a montagem da loja era dela e depois o representante ia falar com ela direto. O laboratório ia falar com ela direto, o freguês ia querer falar com ela direto, e ele virava o quê naquela história? O ajudante da mulher. Ela não insistiu. Levantou, lavou a louça e não se falou mais nisso. A pergunta dele ficou sem resposta naquela noite e seria respondida 1 ano e 3 meses depois, bem devagar. No sábado, Suzana tirou do bolso a receita que tinha guardado e leu com calma pela primeira vez. Grau alto nos 2 olhos, cilindro nos 2, eixo marcado à mão, data de janeiro daquele ano. Em cima, o nome do homem, escrito em letra de forma. Embaixo, um número de telefone anotado por outra pessoa, com caneta de outra cor. Ela ligou naquele sábado mesmo. Ninguém atendeu. Na terça-feira de manhã, com Otávio no banco tratando do limite da conta, Suzana ligou para um laboratório de surfaçagem de Porto Alegre. Não era o laboratório da loja, era outro, de um representante que tinha passado ali anos antes, cujo cartão ela guardou por hábito. Perguntou se vendiam para pessoa física. O atendente disse que vendiam, desde que a pessoa fizesse cadastro. Perguntou o nome completo, o número de inscrição, o endereço para a nota. Ela deu o nome dela, deu o número dela, deu o endereço da casa, e não o da loja. A ligação levou 11 minutos. Foi só isso. Uma ligação de rotina, com um atendente preenchendo campo por campo do outro lado. Mas quando ela desligou o telefone, existia em Porto Alegre um cadastro com o nome dela e um número de cliente que era dela, e aquilo não tinha volta. Dentro daquele sistema, a partir daquela manhã, Suzana deixou de ser a mulher do dono da ótica Otávio. Virou uma conta. O dinheiro, para começar, estava num envelope no fundo do guarda-roupa havia 2 anos, R$ 1.200 de troco de feira, e da parte dela na retirada de dezembro. Dava para bancar 5 lentes de índice alto, e ela sabia disso porque tinha perguntado o preço na mesma ligação. Na mesma manhã, ela entrou na papelaria da esquina e comprou o caderno de capa dura, 96 folhas, pautado. Na primeira folha, ela escreveu o nome do homem da armação de arame, o grau dos 2 olhos e a data da receita.
Depois, prendeu a receita dele na contracapa, com um clipe. E ali ela ficou. Susana ligou para aquele telefone mais 3 vezes nas semanas seguintes. Na terceira, uma mulher atendeu e explicou com paciência que aquele número tinha sido do vizinho dela e que o vizinho tinha se mudado. Não sabia para onde. Susana agradeceu, desligou e não jogou o papel fora. E não dava para fazer nada além disso com aquela receita. Sem a armação na mão e sem a cabeça do dono para medir, ninguém monta par nenhum. O que ela tinha ali era metade do serviço, esperando a outra metade voltar pela porta. E foi aí que começou a segunda coisa, que era mais simples e muito mais perigosa. Ela passou a anotar todo mundo que chegava naquele balcão e saía sem óculos. Da bancada dos fundos, ela ouvia tudo, porque loja de esquina é assim, o fundo escuta à frente. Ouvia a receita ser recusada, ouvia o motivo, ouvia a pessoa insistir uma vez e desistir. À noite, em casa, escrevia no caderno o nome, quando dava para pegar o nome, o grau, o motivo da recusa e o bairro. E com uma parte delas, ela passou a fazer uma coisa que ninguém tinha combinado. Saía atrás na calçada, alcançava a pessoa antes da esquina e dizia que talvez ela conseguisse resolver se a pessoa tivesse paciência de esperar uma semana pela lente. Dava o endereço de casa. Pedia para entrar pelo portão do pátio, que ficava encostado, e chamar do lado de fora depois das 6. A primeira foi na quinta-feira seguinte. Uma senhora de 72 anos, Dona Vilma, que morava na vila depois da linha do trem e que juntava as 3 recusas de uma vez: grau alto, armação de 10 anos e vontade de pagar em 5 vezes. Ela já estava na esquina quando Susana chegou com o papel do endereço na mão. No fim de abril de 2025, a mesa da sala da casa deles virou bancada. Não era grande coisa. Uma toalha de plástico xadrez sobre a madeira, um abajur de cabeceira puxado para o meio da mesa e uma caixa de ferramenta comprada, peça por peça, ao longo de 20 anos. Alicate de haste, chave de fenda pequena, régua de aro, parafuso avulso num pote de maionese. Para esquentar o acetato, ela usava secador de cabelo, que é o que meio mundo usa, e nunca fingiu que fosse outra coisa. A lente de Dona Vilma foi a primeira coisa que Susana pediu naquele cadastro. Saiu R$ 240, pagos por depósito no mesmo dia com o dinheiro do envelope. O jeito de fazer naquele começo era mais trabalhoso do que parece. Ela mandava para Porto Alegre o pedido da lente junto com o molde do aro, tirado em papel vegetal. E o laboratório devolvia a lente já cortada, uma semana depois, pelo ônibus da tarde. O encaixe, o aquecimento do acetato e o ajuste no rosto da pessoa eram dela. O par de Dona Vilma ficou pronto num domingo à tarde, em 50 minutos, contados no relógio da cozinha. A conta foi feita em voz alta, ali mesmo. A lente tinha custado 240. Ela cobrou 390, dividido em 5 vezes de 78, anotadas num carnê de papelaria. Sobravam R$ 150 por par, e desses 150 saía o tempo dela, o desgaste da ferramenta e o risco de quebrar uma lente cara na hora de encaixar. Dona Vilma pagou a primeira parcela, pôs os óculos, deu 2 passos até a porta da sala e disse que estava vendo a costura do sofá. Depois, quis saber quanto era para a cunhada dela, que também tinha sido mandada embora do centro no ano anterior. No sábado seguinte, a cunhada chamou do portão do pátio. Bruno começou a fazer as entregas em maio. Ele tinha 26 anos na época, trabalhava de dia numa distribuidora de bebidas e passou a levar os pares prontos de moto no fim da tarde, dentro de uma mochila com espuma no fundo. Cobrava R$ 5 por entrega da mãe e a mãe pagava. Não era favor de filho, era serviço e os dois preferiram assim. Em maio, Susana montou 9 pares na mesa da sala. Em junho, 17. E foi em junho que Otávio descobriu: isso aqui não entra mais dentro da minha casa.
Foi assim que ele disse, em pé na porta da sala, num sábado de junho de 2025, com a chave do carro ainda na mão. Ele tinha descoberto do jeito mais banal. Naquela semana, uma freguesa entrou na loja do centro para comprar um par de sol e resolveu ser simpática com o dono. Disse que a esposa dele tinha atendido a mãe dela muito bem, que o serviço tinha ficado ótimo e que a mãe estava recomendando para todo mundo da rua. Ele sorriu, agradeceu, vendeu o óculos de sol e ficou com aquilo entalado até sábado. O que ele falou na sala não foi sobre orgulho. Foi sobre preço, e foi exatamente aí que doeu mais. Disse que ela estava vendendo por 390 o que a loja dele vendia por 620. Disse que, se um freguês do centro descobrisse que dava para pagar aquilo na casa da mulher do dono, o preço da loja acabava naquele minuto. Disse que os representantes iam saber, porque representante conversa, e que ele ia virar assunto de roda de loja em Santa Maria inteira. E fechou com a frase que dava a medida da cabeça dele, que gente daquele tipo, que pechincha, que paga por semana e que mora longe, não é freguesia, é dor de cabeça de graça. Susana ouviu tudo em pé, com o pano de prato na mão. Ela não discutiu, e o motivo estava anotado no caderno. Ela já tinha visto o número de junho. 17 pares num mês, montados de noite numa mesa de sala, sem vitrine, sem placa e sem uma linha de anúncio em lugar nenhum. Se aquilo saía de uma mesa de sala, quanto saía de uma loja de verdade? Ela não respondeu nada naquele sábado. Na segunda-feira mudou a mesa de lugar. Levou a bancada para a peça dos fundos, aquela que servia de depósito de tralha desde que Bruno tinha crescido. Tirou as caixas, varreu, mandou o filho pendurar uma lâmpada mais forte e pôs a mesa embaixo. Não atendia mais ninguém na sala e passou a receber as pessoas por outro caminho, o do portão de trás. E a partir de julho, começou uma coisa que mudaria a escala de tudo. Um sábado por mês, Susana atendia no salão da Capela da Vila. Não foi favor nem sessão de ninguém. Ela pagava R$20 por sábado direto na secretaria, pela luz e pela limpeza, e o recibo era escrito à mão num bloco. O que ela fazia lá era simples. Punha 2 cadeiras, uma mesa e a caixa de ferramenta. Recebia a receita, media a distância entre as pupilas com a régua, media a altura, olhava a armação que a pessoa já tinha, dizia se dava para aproveitar e dizia quanto ia custar. Anotava tudo no caderno. Depois pedia a lente na segunda-feira e entregava em 2 semanas com Bruno de moto. Nada ali era mágico. Era exatamente o mesmo serviço que qualquer ótica da cidade fazia, só que feito para quem as óticas da cidade não queriam. E a clientela recusada começou a se procurar sozinha. Isso foi o mais impressionante daquele inverno. Ninguém anunciou nada. As pessoas que tinham sido mandadas embora conheciam outras pessoas que também tinham sido mandadas embora. E essa gente conversa. Na fisioterapia do posto, na porta da igreja, na parada do ônibus, na sala de espera do sindicato. Uma senhora de Camobi chegou no salão da capela com um endereço anotado no verso de uma passagem de ônibus dada por uma prima do patronato que tinha ganhado o papel de um vizinho do Bonfim. Um deles ficou na cabeça dela. Um homem de 68 anos, motorista de caminhão aposentado, chegou no salão da capela num sábado de agosto com a receita dentro de um saco plástico de mercado, dobrada junto com o cartão do posto. Sentou, entregou o papel e, antes de qualquer outra coisa, avisou que só podia pagar depois do dia 10, que era quando caía o benefício. Susana disse que tudo bem, que era em 5 vezes e que a primeira podia ser no dia 10. O homem então perguntou uma coisa que ela não esperava. Perguntou se ela ia olhar a armação dele antes de dizer o preço, porque nos outros lugares o preço vinha primeiro e a armação nem chegava a sair do estojo. Ela pediu para ver.
Era uma armação de metal, com a ponte já soldada uma vez, dessas que qualquer loja olha e manda comprar outra. Dava para aproveitar, e ela disse que dava. O homem ficou quieto um tempo, olhando para a mesa. Depois disse, sem drama nenhum, que fazia 1 ano e meio que ele tinha parado de dirigir à noite e que não tinha contado isso para a filha. Susana anotou no caderno o nome dele, o grau, o bairro e a data. E anotou do lado, com letra menor, uma palavra que ela não anotava em mais ninguém: soldada. Em julho foram 24 pares. Em agosto, 31. Em setembro, 38. E foi numa noite de setembro, com o filho já dormindo e a casa em silêncio, que Susana sentou com o caderno e fez a única conta que interessava nessa história. Ela contou os nomes. Contou de 10 em 10, marcando o canto da folha com o lápis, do começo até a última linha escrita. Deu 211 nomes em 6 meses. 211 pessoas que chegaram a um balcão com uma receita na mão, dinheiro para pagar de algum jeito e um problema de vista para resolver, e que saíram pela porta sem nada. 211 em 6 meses é mais de uma pessoa por dia útil. E aqui vem a parte que ela ficou olhando por um tempo, com o lápis parado no papel. Aquele número tinha saído de uma porta só. De uma loja, de uma esquina, de uma cidade que tinha outras 6 óticas, fazendo a mesma conta de margem, com a mesma máquina financiada e a mesma regra na cabeça. Das 211, ela tinha conseguido atender 96. As outras 115 estavam em algum lugar de Santa Maria, com a receita guardada dentro de uma pasta, esperando alguma coisa que não ia acontecer. Susana escreveu embaixo do número, naquela noite, uma frase que não era bonita e não era para ninguém ler. Escreveu que ali não tinha talento nenhum, que qualquer montador da cidade sabia fazer aquilo de olhos fechados e que o que ninguém estava fazendo era sentar e fazer. Foi essa a descoberta, e ela cabe numa conta de padaria. O pedaço de mercado que todo mundo empurrava para a rua era maior do que o pedaço que todo mundo brigava para atender. Em outubro, Otávio contratou um rapaz de 22 anos para a bancada da loja, que fazia curso técnico à noite e aprendia rápido. Disse que era para agilizar, porque com 2 na frente e 1 atrás, a loja rendia mais. Susana entendeu no mesmo instante o que aquilo era. Foi até o fundo, pegou a lupa de testa que a viúva do montador tinha dado a ela, pegou 2 gabaritos velhos que eram dela, pôs tudo numa sacola e foi embora. Não bateu porta. Avisou que não voltava na segunda e ninguém pediu que voltasse. Em outubro de 2025, Susana parou de ir à loja do centro e ninguém do centro percebeu. Quem percebeu foi a vila. O convênio com o Sindicato dos Aposentados começou por um engano. Em novembro de 2025, o Sindicato dos Trabalhadores Aposentados de Santa Maria marcou um dia de atendimento no salão da Capela da Vila, daqueles de tirar dúvida de benefício e atualizar cadastro. Marcaram para um sábado. Era o mesmo sábado em que Susana atendia ali, e ninguém combinou nada com ninguém. Quando o diretor do sindicato chegou de manhã, encontrou uma mesa montada num canto, com régua, caixa de ferramenta e uma senhora sentada de óculos na mão. Achou que aquilo fazia parte do dia. Perguntou para Susana quanto ela ia cobrar dos associados. Ela poderia ter explicado o mal-entendido. Respondeu o preço. Disse quanto custava o par montado. Disse que dividia em 5 vezes no carnê e disse que para grupo dava 10%. O homem fez a conta de cabeça, olhou para a mesa dela e falou uma coisa que Susana ficou repetindo por dias. Disse que o sindicato tinha 1.200 associados na cidade e nos distritos, que a maioria era gente de 60 anos para cima e que metade daquela gente não trocava de óculos havia mais de 3 anos. Perguntou se era o preço que estava travando. Susana disse que não era o preço, disse que aquela gente já tinha desistido de tentar.
O convênio foi fechado ali em 2 frases, sem contrato de advogado e sem cerimônia. Ela escreveu a tabela à mão numa folha, com os 3 preços e o desconto, assinou embaixo e entregou. O sindicato tirou cópia e pregou no mural da sede, entre um aviso de vacina e uma lista de excursão. O primeiro mês do convênio deu o susto. Em dezembro, o sindicato emprestou uma sala da sede para ela atender numa quinta-feira à tarde e mandou avisar os associados por telefone. Susana chegou às 2 horas com a caixa de ferramenta, a régua e o caderno, achando que ia atender umas 6 pessoas. Tinha 14 esperando quando ela abriu a porta e chegou mais gente durante a tarde. Ela atendeu até quase 7 da noite, sem parar para comer, medindo, anotando e explicando um por um que a lente vinha de Porto Alegre e que ia demorar 2 semanas. Ninguém reclamou do prazo. Um senhor disse que esperava 2 semanas com prazer, porque estava esperando havia 4 anos. Aquela tarde deu 22 pares. No caminho de volta, dentro do ônibus, com a caixa de ferramenta no colo, Susana fez a conta que qualquer pessoa faria. 22 pares numa tarde, numa sala emprestada da sede de um sindicato, com o material dela cabendo numa caixa de ferramenta no colo. Ela não dormiu direito naquela noite, e não foi de alegria. Foi porque tinha acabado de entender o tamanho do que estava do lado de fora da porta de todas aquelas lojas. Em dezembro, Susana montou 46 pares na peça dos fundos da própria casa, sozinha, com o filho entregando de moto até depois das 9 da noite. E aconteceu naquele mês a coisa que ela menos queria que acontecesse. Ela começou a dizer não para as pessoas. O motivo era falta de mão, de mesa e de hora no dia. E nunca preço nem escolha. Ela olhava para uma senhora sentada na cadeira da cozinha e dizia que só conseguia entregar em 4 semanas. E via a mulher fazer a conta na cabeça e decidir esperar, porque não tinha outro lugar. Foi isso que empurrou o resto. Não foi ambição. Não foi vontade de mostrar serviço para ninguém. Foi ficar do outro lado do balcão dizendo não para gente, igual à que ela tinha visto sair pela porta da loja do centro. Em janeiro de 2026, ela alugou o Ponto. Era uma loja de tintas que tinha fechado na rua Serafim Valandro, no Itararé, a 3 quadras da linha do trem. R$800 por mês, 3 meses adiantados e fiador. Bruno assinou como fiador, com a carteira da distribuidora de bebidas, e fez questão de dizer que assinava porque a conta fechava, e não porque era filho. O Ponto tinha vitrine grande, um banheiro nos fundos e cheiro de solvente que levou 1 mês para sair. Susana comprou, de uma ótica que fechou em Júlio de Castilhos, uma lapidadora manual de 1980 e poucos, dessas de pedra e manivela, por R$1.400 em 4 vezes. Aquela máquina não lê gabarito de sistema e leva bem mais que 12 minutos por par. Em compensação, ela faz qualquer aro, de qualquer idade, mesmo o que não existe em cadastro nenhum, guiada pelo molde e pela mão de quem gira a manivela. Era exatamente o que ninguém mais na cidade queria ter, e era o mesmo modelo que tinha ficado no fundo da ótica Otávio até 2019. A mesa da sala foi junto, com a toalha de plástico xadrez e tudo, e virou a bancada do fundo da loja. A ótica Susana abriu numa segunda-feira de fevereiro de 2026, sem convite, sem foto e sem ninguém na calçada. O letreiro custou R$580 e dessa vez ninguém precisou fazer conta de letra. Ela destrancou a porta às 8h30 da manhã e ficou esperando. O primeiro freguês entrou às 9h20 e perguntou se ali fazia conserto de armação quebrada. Fazia. No vidro da vitrine, escrito à mão com caneta branca de marcar preço, ficaram 3 linhas que qualquer um da rua conseguia ler de longe. Monta-se grau alto, conserta-se armação usada, até 5 vezes no carnê. Eram, palavra por palavra, as 3 coisas pelas quais aquela gente tinha sido mandada embora. Em março, Susana assinou a carteira de Gabriela.
Gabriela tinha 25 anos. Era da vila, tinha 2 anos e meio atrás de um balcão de loja de departamento e estava sem serviço desde o Natal. Entrou para atender na frente e aprender na bancada, nessa ordem. Foi a primeira carteira que Susana assinou na vida. E ela conferiu o cálculo do salário 3 vezes com o contador antes de mandar registrar. Na terceira semana, Gabriela errou. Prometeu para sexta-feira um par cuja lente ainda ia ser pedida em Porto Alegre. A lente chegou na terça seguinte e a freguesa veio na sexta de ônibus, do outro lado da cidade, para nada. Susana não brigou na frente de ninguém. Esperou a loja esvaziar e explicou a regra da casa, que é uma só. Aqui não se promete data que depende de outro. Se depende do ônibus de Porto Alegre, a data é a do ônibus, mais 2 dias. Gabriela chorou um pouco, ficou brava consigo mesma e nunca mais errou naquilo. Em abril, Otávio saiu de casa. Levou as coisas dele em 2 viagens de carro, num sábado de manhã. A conversa que os dois tiveram naquele dia foi sobre a prestação da casa, que ficou com ela, e sobre o carro, que ficou com ele, e nada além disso precisou ser dito em voz alta. Susana percebeu nas primeiras semanas que estava dormindo melhor, e não gostou de perceber isso tão rápido. 29 anos de casados terminaram numa chave deixada sobre a mesa da cozinha e num pedido para ele fechar a garagem ao sair. Em maio, um representante de Porto Alegre parou na frente da vitrine do Itararé, leu as 3 linhas escritas na caneta branca, entrou e abriu a pasta de amostras no balcão. Ele conhecia aquela mulher. Tinha visto ela montar, anos a fio, no fundo de outra loja daquela cidade. Otávio marcou hora, ligou para a loja do Itararé numa segunda-feira de junho de 2026. Falou com Gabriela, disse o nome inteiro dele e pediu um horário para quarta-feira. Gabriela anotou na agenda de mesa, do jeito que anotava qualquer freguês, e só depois entendeu quem era. Ele tinha ficado sabendo por 2 caminhos, e os 2 demoraram a chegar. O primeiro foi o representante. Em maio, depois de abrir a pasta no balcão dela e ver a bancada do fundo trabalhando, o homem fez o que representante faz. Foi puxar o cadastro dela para poder vender. E o cadastro já existia. Estava no sistema do laboratório que a distribuidora dele representa. Aberto havia mais de 1 ano, com o nome dela e o endereço de uma casa. Ele comentou isso com Otávio por telefone, sem maldade nenhuma, achando que estava falando de assunto de família. O segundo caminho foi mais simples. A loja do centro estava atrasando. O rapaz de 22 anos aprendeu rápido, como Otávio dizia, mas aprendeu o serviço que a máquina faz. Aro inteiro, armação nova, lente comum, 12 minutos. Quando aparecia um aro sem gabarito no sistema, um acetato ressecado ou uma lente de índice alto, o par ficava parado na bancada, esperando o dia em que alguém tivesse cabeça para aquilo. Prazo de 1 semana virava prazo de 3. Freguês do centro reclama alto e reclama com nome. A loja não estava quebrando. A ótica Otávio pagava as contas, tinha as 2 vendedoras de sempre e vendia a armação de coleção como sempre vendeu. O que ela tinha era um gargalo. E o gargalo era exatamente a parte do serviço que durante 22 anos tinha sido feita por alguém que agora estava a 3 quilômetros de distância, do outro lado da linha do trem. Ele chegou na quarta-feira, às 3 da tarde, com uma pasta de couro debaixo do braço. Ficou parado na porta olhando a loja, a vitrine grande, o balcão com o mostruário, a segunda cadeira de atendimento, a tabela do sindicato colada com fita na parede, a caixa de carnê. E olhou mais tempo do que pretendia para a lapidadora manual do fundo, de pedra e manivela, igual a que ele tinha mandado para o ferro velho em 2019. Foi ela quem falou primeiro. Perguntou se ele queria sentar. A proposta dele estava bem montada. Preço fechado por par, pago em 30 dias, contra a nota da firma dela.
ele mandaria para o Itararé o que chamou de serviço especial. Aro velho, grau alto, molde na mão, tudo o que a máquina dele não pegava. Falou em volume, falou em previsibilidade, falou que ela ia faturar sem precisar atender ninguém no balcão. Falou por quase 10 minutos e não pediu desculpa por nada. Não citou o representante, não citou aquela quinta-feira de março e não usou a palavra armação uma vez sequer. Suzana deixou ele terminar inteiro, depois fez uma pergunta só. Quis saber se nesse arranjo as pessoas que chegassem lá no centro com grau alto e armação velha continuariam sendo mandadas embora. Otávio respondeu que sim, claro, porque aquela gente não paga o serviço. A diferença é que agora ele teria como fazer o serviço difícil dos clientes bons, dos que compram armação de coleção e pagam à vista. Ela ficou quieta um instante, com as duas mãos apoiadas no balcão. Cliente é quem sai daqui enxergando, não é quem tu deixa entrar. Tu passou a vida escolhendo quem tinha direito de virar cliente, e eu fiquei com todo mundo que tu riscou. Não tem mesa sobrando aqui para tua montagem, Otávio. Ele não respondeu. Fechou a pasta, agradeceu como se agradece num banco e saiu. Na calçada, antes de entrar no carro, parou um segundo diante da vitrine e leu as 3 linhas escritas na caneta branca. Depois foi embora. E a loja dele abriu no dia seguinte no mesmo horário de sempre. Na terça-feira da semana seguinte, no fim da tarde, Dona Vilma entrou na ótica Suzana, puxando um homem pelo braço. Suzana reconheceu a armação antes de reconhecer o homem. Acetato marrom. A haste esquerda presa com arame de encadernação e agora a direita também, com um arame mais novo e mais grosso, torcido pelas mesmas mãos. Ela levou uns bons segundos para conseguir falar. O nome dele era Altair, tinha 79 anos, era aposentado da oficina de vagões da antiga aviação férrea e morava a 4 quadras da casa de Dona Vilma, na vila depois da linha do trem. Ela levou 6 meses convencendo o vizinho a ir, e naquela terça foi buscar ele em casa, porque seu Altair não estava mais procurando ótica nenhuma. Ele tinha tentado 3 lojas do centro no começo de 2025, em menos de um mês, e nas 3 ouviu variações da mesma coisa, que aquela armação não dava, que o grau dele era alto demais para aquele aro, que o melhor era comprar tudo novo. Na terceira ele desistiu. Guardou a receita na pasta de documentos e foi levando com o óculos velho, que era de 2 graus atrás. Levar com o óculos velho, na prática, significou uma lista de coisas pequenas. Ele parou de ler o jornal na banca da esquina. Parou de ir na reunião da Associação de Moradores porque não conseguia acompanhar a ata. A filha passou a escrever a dose dos remédios com caneta grossa na tampa da caixa. E ele passou a atravessar a avenida pela cor do sinal, e não pela luz, porque a cor ele ainda pegava. Suzana foi até o balcão, abriu o caderno de capa dura na contracapa e tirou o clipe. A receita saiu de lá com o vinco branco de tanto ficar dobrada. Ela abriu, virou para ele e perguntou se aquele nome era o dele. Seu Altair olhou o papel de longe com o braço esticado e disse que devia ser, mas que não estava enxergando para confirmar. Suzana perguntou se ele queria refazer o exame antes, que a receita já tinha 1 ano e 5 meses. Seu Altair disse que o grau dele era o mesmo desde que o mundo é mundo, que não ia gastar passagem de novo e que era para fazer com o papel que estava ali. Ela fez, pelo que estava escrito, do jeito que qualquer ótica de rua faz. O resto foi trabalho e foi lento. Ela mediu o aro em 3 pontos, mediu a distância entre as pupilas com a régua, mediu a altura, pediu a lente na 4ª de manhã e ela chegou na terça seguinte no ônibus da tarde. Esquentou o acetato bem devagar, no secador, virando a armação na mão o tempo todo, porque acetato de 12 anos com 2 arames é acetato que trinca por qualquer coisa. Lapidou na pedra, na manivela, girando o aro com os dedos e parando 3 vezes para conferir no molde. Tirou o arame velho,
Botou o parafuso novo nas duas hastes e deixou o arame em cima da bancada, sem jogar fora. Encaixou o par no fim de uma terça-feira, com a loja já vazia, Dona Vilma sentada na cadeira de espera e Gabriela varrendo à frente. Bruno tinha acabado de chegar de moto para levar as entregas da noite e ficou na porta com o capacete na mão. Ela pôs os óculos no rosto dele. Ajustou a haste esquerda, depois a direita, pediu que ele mexesse a cabeça para os lados, ajustou de novo. Seu Altair não disse nada. Piscou 2 vezes, olhou para o balcão, olhou para o mostruário, olhou para as próprias mãos. E aí levantou e foi andando para a porta rápido, do jeito que preocupa quem está olhando. Suzana foi atrás. Ele parou no meio da calçada, na frente da loja, olhou para cima e para o outro lado da rua, onde havia uma placa azul na quina do muro, e leu em voz alta. Leu primeiro devagar, quase soletrando, como quem confere se pode confiar. Rua Serafim Valandro. Depois leu de novo, inteiro, mais alto, e riu no fim, um riso curto que não era de alegria, e sim de susto. Ficou uns segundos parado ali, aí apontou para o fim da rua, onde um ônibus vinha descendo, e leu o número e o nome do bairro escritos no letreiro da frente. Disse sem tirar os olhos do ônibus, que fazia 2 anos que ele adivinhava a linha pela cor. Dona Vilma bateu palma uma vez só, do lado de dentro, e parou porque ninguém bateu junto. Gabriela ficou com a vassoura parada no meio da calçada. Bruno não falou nada e ninguém falou nada, porque naquele instante não havia o que dizer. Já de volta ao balcão, com o carnê aberto, seu Altair perguntou quanto era. 390, 5 vezes de 78, a primeira na hora se quisesse. Ele tirou do bolso um dinheiro dobrado em 4 e pagou a primeira. Antes de ele sair, Suzana devolveu a receita que era dele. Seu Altair pegou o papel, ajeitou os óculos com o dedo no meio da armação e leu o próprio nome escrito em letra, de forma no alto da folha, em voz alta, do mesmo jeito que tinha lido a placa. Foi aí que ela falou, e falou olhando para a bancada, não para ele. Disse que ali não tinha mérito nenhum. Que aquele papel estava dobrado dentro de um caderno havia 15 meses, esperando 40 minutos de bancada, e que 40 minutos de bancada existem em toda a ótica de Santa Maria. Dona Vilma, que estava esperando de pé havia 10 minutos, aproveitou o silêncio para perguntar se dava para dar uma olhada no dela, que a haste tinha ficado frouxa de novo. Gabriela abriu a loja sozinha na quarta-feira. 5 de agosto de 2026, porque Suzana tinha ido cedo ao contador. Naquela manhã, saíram para entrega 7 pares que Suzana tinha fechado na véspera, 3 deles de grau alto e 2 em armação que já tinha dono havia mais de 10 anos. Um deles era uma armação de metal com solda refeita 2 vezes, que a moça do balcão de uma loja do centro tinha dito em maio que não tinha mais conserto. Desde a segunda-feira de fevereiro em que a porta foi destrancada até aquela quarta-feira de agosto, a ótica Suzana tinha montado 1.010 pares. 6 meses. No ritmo daqueles 6 meses, o ano fechava em 2.000. Não era número de ótica de shopping, era o número de uma loja de rua de bairro, com 2 mesas na frente, uma bancada no fundo e uma montadora que não recusava serviço difícil. A composição da conta era simples e não tinha mistério nenhum. Perto de 4 em cada 10 pares vinham do convênio do Sindicato dos Aposentados. O resto vinha da vila, do patronato, de Camobi, do Bonfim e do boca a boca de gente que tinha sido mandada embora em algum balcão de Santa Maria e guardou o endereço num pedaço de papel. O carnê de 5 vezes continuou. O contador tinha sugerido em junho cortar o parcelamento para 3, porque 5 vezes trava caixa e caixa travado é o que mata loja pequena. Suzana ouviu a explicação inteira, achou a explicação correta e disse que não. Disse que a terceira regra da casa do centro tinha sido justamente essa,
e que ela não ia abrir uma loja para repetir a regra que empurrou aquela gente para a rua. No primeiro semestre, 3 carnês atrasaram. 2 se acertaram sozinhos até julho e 1 não voltou. O prejuízo daquele 1 cabia dentro de uma semana de trabalho e ela não mandou cobrar ninguém. Em julho, o sindicato perguntou se ela não queria abrir uma segunda loja, num distrito, para atender os associados que moram longe. O diretor até já tinha um ponto em vista. Susana disse que não, e disse o motivo na hora, sem precisar pensar. Loja que ela não consegue olhar por dentro todo dia, vira loja que promete data que não depende de ninguém que ela conheça. E aí a casa perde a única regra que tem. O que ela ofereceu foi outra coisa. Um sábado por mês fora da cidade, ela e a caixa de ferramenta, do mesmo jeito que fazia no salão da capela, com a lente vindo depois pelo ônibus. O primeiro sábado fora ficou marcado para setembro. A ótica Otávio continuou aberta na mesma esquina do centro, com as mesmas 2 vendedoras e a mesma lapidadora automática, quitada desde 2022. O rapaz, de 22 anos, saiu em julho para trabalhar em Porto Alegre, e ele contratou outro, mais novo ainda. Em agosto, fechou a coleção da estação com o mesmo representante de sempre, e a pasta de amostras foi aberta no mesmo balcão de sempre. Ele não perdeu nada por causa dela. A loja seguiu do mesmo tamanho, com as contas em dia, sem dever 1 centavo a ela e sem passar por porta nenhuma que dependa dela. Continuou vendendo armação de coleção para quem paga à vista, que sempre foi o negócio que ele escolheu ter. Os 2 se falaram uma vez desde junho por telefone por causa do imposto da casa, e a conversa durou menos de 3 minutos. Bruno passou a cobrar R$7 por entrega em julho, porque a gasolina subiu, e avisou a mãe com 2 meses de antecedência, do jeito que se avisa um cliente. Comprou uma mochila maior, com divisória de espuma, e reclamou dela a semana inteira. Gabriela passou a montar os pares comuns sozinha em julho. Grau alto ela ainda não pegava, e era ela mesma quem avisava isso ao freguês. Estava aprendendo do jeito que se aprende esse serviço, que é olhando de perto, errando em armação velha, sem dono e tendo paciência. Dona Vilma trouxe, ao longo daquele ano, a cunhada, uma prima de Santa Maria, 2 vizinhas da rua dela e o vizinho de 4 quadras. Naquela quarta-feira, no meio da tarde, seu Altair passou na calçada indo para a banca de jornal da esquina. Ele parou na frente da vitrine e ficou lendo as 3 linhas escritas na caneta branca, que ele já sabia de cor, e continuava lendo, porque ler ainda era novidade. Susana viu de dentro que a haste esquerda tinha aberto de novo. Abriu a segunda gaveta da bancada, pegou o alicate de haste, saiu na calçada com ele na mão e pediu para ele tirar o óculos um instante. Não parou a conversa para fazer isso. Enquanto apertava, ficou perguntando se a filha dele tinha resolvido a consulta do neto, e ele respondendo que sim, que tinha resolvido, e que a moça do posto tinha marcado para setembro. Ela devolveu o óculos, ele botou no rosto, mexeu a cabeça de um lado para o outro para conferir e voltou a andar para a banca. O arame de encadernação que saiu daquela armação em junho ainda estava na loja. Alguém o tinha usado para prender uma muda de espada de São Jorge no vaso da janela, e ele estava lá, torcido, segurando a planta em pé. Às 5:30 daquela tarde, Susana anotou no caderno os pedidos do dia seguinte e fechou a folha. O caderno já era o terceiro, e os 2 primeiros estavam guardados numa caixa embaixo do balcão, porque ela precisava dos nomes. Se alguém telefonasse dizendo que tinha sido atendido no salão da capela em 2025, o grau daquela pessoa estava escrito ali. Na última linha da folha daquele dia, estava anotado o nome de uma mulher de 61 anos, de São Cepé, que tinha telefonado de manhã perguntando se era verdade o que tinham contado para ela.
Numa ótica do centro de Santa Maria, um homem explicava aos representantes que a mulher dele estava ali só para limpar a armação e que grau de velho a loja mandava embora porque não pagava nem a lente. Mas quem saiu daquele balcão sem os óculos que veio buscar foi saindo com um endereço anotado num pedaço de papel. E o endereço era o da mesa da sala dela. Se essa história te tocou, deixa um comentário contando o que você sentiu. Compartilha com alguém que precisa ouvir hoje. Até a próxima.